Boa tarde, pessoas. Bem-vindo a mais um encontro dos pré-encontros dos estudos humanistas, amorosamente apelidado de sauna epistêmica. Hoje é dia 12 de maio de 2022, até onde eu sei. E hoje nós vamos discutir o texto Heidegger e o Escuro do Existir, esboços para uma interpretação dos transtornos existenciais, que se encontra no livro Psicologia Fenomenológica Existencial, Possibilidade da Atitude Clínica Fenomenológica. Esse livro ele foi organizado pelo Paulo Evangelista, mas o texto do capítulo é do Marco Casanova. Este capítulo foi escolhido especificamente porque, bom, eu gosto bastante dele. E segundo, ele é um resumo do que nós vimos em Ser e Tempo até agora, uma vez que nós vamos voltar no Grupos Humanistas em junho, para ler a parte 2 do Ser e Tempo. Bom, quem vai fazer a facilitação sou eu. Então, vamos lá. Magno, você pode se mutar, por favor? Muito obrigado. Bom, eu vou começar lendo a epígrafe do capítulo, que para mim é muito boa e explicito sobre o que ele vai falar nesse capítulo. A epígrafe é do Heidegger, dos Seminários do Zolikon, e eu acho que é a versão antiga, porque a versão que eu tenho não é na página 195. O fisiológico é uma condição necessária para a possibilidade de uma relação humana com o outro. No entanto, apenas o fato de que a paciente vê, na verdade, um tu como próximo, isso definitivamente não é uma percepção sensorial, pois não há um órgão sensorial para aquele que se chama o outro. O fisiológico não é uma condição suficiente no sentido literal da palavra alcançar, pois o fisiológico não pode alcançar o espaço até o outro e construir a relação. Eu acho que isso é algo extremamente pertinente ao que o Heidegger quer construir na sua obra em Ser e Tempo. Se vocês não lembram, em Ser e Tempo, ele começa exatamente dizendo que o erro da tradição foi que confundiu o ser do ser humano como se fosse um entre as coisas. Ou seja, né, ele confundiu o ser ali, né, o Dasein, como se ele fosse um ser dotado de substâncias e propriedades próprias, né, o qual ele mesmo disse que não. O ser aí é marcado exatamente pela sua indeterminação originária. Ou seja, nem a nossa fisiologia nos determina no momento que nós nascemos. E ele vai discorrer sobre, o autor vai discorrer sobre isso nesse capítulo. O que ele começa dizendo é exatamente o pressuposto fundamental de uma fenomenologia heideggeriana, que é a suspensão de todas e qualquer pressupostos, né, dito sobre o que está acontecendo, sobre o ser aí. Heidegger é notável em seu trabalho, em Ser e Tempo, porque ele quer radicalizar a noção de intencionalidade. Husserl, né, com a sua fenomenologia, né, ele sempre disse que não se existe, então, a consciência como um substrato da existência, mas sim a consciência é a síntese de atos intencionais temporalmente dispostos, né? O que Heidegger quer fazer com isso, então, é radicalizar e falar, olha, por que a consciência se mantém? Não há necessidade de se manter e se trabalhar com a consciência, pois ela é um pressuposto da tradição encurtada. Se pressupõe que existe a consciência. Por isso não se trabalha com ela. Né? O que Heidegger quer fazer, então, logo na primeira parte do Ser e Tempo, é destruir a tradição. Você precisa suspender e questionar tudo aquilo que se sabe sobre o ser e se manter apenas naquilo que se sobra. Ora, para descrever as experiências fenomenológicas, né, do ser, você não precisa da consciência, você pode se focar nas experiências. Você não precisa de uma situação mediadora.
Que é exatamente essa crítica que ele faz. Você não precisa mediar a acontecência do ser por uma consciência. Como se fosse nós, né, a nossa subjetividade que determinasse ou desse propriedade às coisas. Não é isso. O que o Heidegger está nos apontando é exatamente que o mundo nos diz como os fenômenos são. Não nós que damos significados aos fenômenos. Caso ao contrário, seria algo muito estranho. Né? Eu poderia dizer o que um computador faz. Não sou eu que digo o que o computador faz. O computador diz para mim o que eu posso fazer com ele ou não. Por mais que o que eu possa fazer com ele ou não seja muito diverso. Há vários jeitos de se usar um computador. Mas eu não posso usar um computador para além daquilo que ele me apresenta como possibilidade. Nisso ele ressalta um primado do mundo sobre a subjetividade ou as coisas parecidas. Assim, né, uma vez que se supre né, a ideia de que é necessário falar de um ser egóico, de uma consciência, o que sobra, né, é propriamente as possibilidades de experiências em si. E o que Hardy nos aponta, né, que não há uma maneira de se generalizar as experiências. Uma vez que o que é característico do ser aí é o seu caráter de inadidade. Ora, nós não somos, nós não podemos nos tornar e nunca fomos algo, mas sim nos mantermos nessa transformação interna, né, entre as três êxtases, né? Por isso que ele trabalha muito com essa noção da existência, né? O ser que existe para fora, que se projeta para fora, né? Uma vez que o ser aí não tem uma qualidade inicial, né, algo que diga o que ele é necessário então, né, que exista uma instância, né, que o arranque e dê alguma qualidade para ele. Porque existir no nada é impossível, por mais que essa seja a nossa condição inicial. O que é essa instância é o mundo. Por isso que ele diz na decadência no mundo. Ora, o mundo é que nos diz o que nós somos, o que nós podemos ser e o que nós não somos. Né? E isso aponta, né, diretamente para essa instância que é temporalmente posta. Se o mundo ele diz, né, o que nós somos, o que não podemos ser dentro do seu horizonte fático, né, de interpretação. É muito interessante, né, que no Ser e Tempo, o que o Heidegger usa para dizer, né, o que é esse horizonte fático de interpretação, é a possibilidade de uso das coisas. Como eu disse, né, o notebook é que me diz o que eu posso fazer com ele ou não. Não ao contrário. Dentro, né, da minha história de ser, né, dentro das histórias do mundo, né, foi sedimentado dentro da tradição em que um notebook é capaz de ser, o que um notebook é capaz de fazer, e eu fui aprender isso conforme eu fui existindo. Isso que é o determinante para o Heidegger. Mas mesmo isso que é determinante, ele pode se mostrar de diversas formas. Né? O computador não pode servir, por exemplo, né, para mim, como... Vai. Me faltou um exemplo agora. Como, por exemplo, um lugar para jogar videogame. Jogar jogos. Porque eu não costumo jogar jogos em um notebook. Apesar de, para outras pessoas, existir essa possibilidade com o notebook. Mas, olha, eventualmente, caso o meu videogame, que é físico, eu tenho, ele está lançado, venha a quebrar, pode ser que o notebook apareça como um lugar de jogar videogame para mim. Isso tudo é conjuntural. Pode vir a ser. Da mesma maneira que não pode. Depende de várias mostrações do mundo. E o que ele explica, então, né, a partir desses modos de uso das coisas, né, é a possibilidade de que apenas uma coisa, né, apenas um objeto, um utensílio, né, que é o termo que ele usa, né, porque remete à capacidade de utilizar essas coisas, estão sempre conectadas, né? O notebook não existe no vácuo, ele não existe por si só. Ele existe dentro de um campo referencial que aponta para as mais diversas coisas.
né? Eu não estou aqui hoje conversando com vocês apenas com o notebook. Eu estou aqui conversando com vocês porque o notebook ele é capaz de me articular com o Google Meet, que me faz encontrar com vocês, que remete ao fato de que em algum momento na minha vida eu decidi me aproximar da fenomenologia e que disso surgiu a possibilidade de eu entrar no grupo de estudos humanistas. E toda essa rede entrelaçada de sentidos e significados é o que me possibilita estar aqui nesse momento, utilizando o notebook dessa maneira. Dessa questão, né, ele explicita, então, um dos contextos de uso do notebook, que é a possibilidade de eu poder estar aqui usando ele, estar num encontro virtual, num grupo de estudo, para discutir um texto que se remete ao Heidegger. Ora, isso é apenas um dos contextos de usos que o notebook pode ter. Pode ser vários, né? Mas o que é o interessante, né, para que nós íamos a discutir, é o fato de como isso aparece por uma possibilidade para nós. Porque isso aponta para o caráter de sedimentação da existência. Que que nós podemos dizer, né, o modo como nós nos desdobramos no mundo. Assim, né, o Heidegger ele faz uma breve menção, algo que eu acho muito interessante, no Heidegger não, o Casanova, que é a situação do nascimento. O que é uma questão minha, né, faz muito tempo, né, quando que se começa essa absorção pelo mundo? Quando que se diz, né, por exemplo, que certas coisas são postas de certo jeito, né? Quando que nós deixamos de ser apenas um corpo biológico, apenas um feto, né? E nos aparecemos para lidar com todas essas coisas. Eu diria, né, conforme o autor realmente expõe, né, que não há um tempo antes da existência, né? Eu acho que exatamente na maneira que nós somos absorvidos do mundo, né, o mundo continua existindo, mesmo nós não estamos neles. Assim, né, nós sempre estamos num campo histórico, né, de práticas segmentadas e desenvolvidas pela ciência, né? Eu achei muito interessante, né, o fato de que essa semana nós já tivemos aquela discussão, né, sobre a caderneta das gestantes, que é exatamente o que o Casanova quer explicitar nesse capítulo, né? Dependendo do tempo e dependendo do espaço de que um bebê nasce, né, o corpo dele já é submetido às mais diversas práticas ou não, sabe? O conhecimento médico obstétrico, no caso, né, que se põe em jogo, ele é determinado pelo campo da ação. Ora, exatamente porque nós tivemos essa história que possibilitou que esses conhecimentos fossem surgindo, fossem praticados, é que nós tomamos eles como se eles fossem os corretos e os verdadeiros. Agora, eu queria ler para vocês, né, um pedaço do que aconteceu na mudança na caderneta, que está no site do Conselho Federal de Enfermagem. A caderneta estimula a prática da episiotomia, corte feito no períneo durante o parto para facilitar a saúde do bebê. Essa prática, considerada uma mutilação genital, é contraindicada pela Organização Mundial da Saúde desde 2018. Outro retrocesso que o documento traz é a indicação a critério médico da manobra Chrysler, que consiste em empurrões, apertões e pressões na barriga da gestante para forçar a saída do bebê. Profissionais chegam a subir na barriga da grávida para fazer essas manobras relacionadas a lesões e desfechos desfavoráveis. A cartilha promove ainda práticas inseguras, como a utilização da amamentação para prevenir gravidez nos primeiros 6 meses após o parto, embora reduza a fertilidade
fertilidade, a amamentação é comprovadamente pouco eficaz como método contraceptivo. Ora, isso só aparece novamente, mais uma vez, como práticas médicas possíveis, porque no nosso horizonte, né, de sentidos sedimentados, né, nós estamos vivendo um certo retorno do conservadorismo, né, o que implica, né, práticas restritivas do corpo, né, especialmente do corpo das mulheres, que sempre sofreram, né, com violações médicas, né, que impunham, né, o que poderiam ser feito ou não. Isso aponta, né, para o caráter, né, da tradição que toda ciência pressupõe, mas elas não se fazem conta, não se dão conta, né, que todo o conhecimento científico ele é historicamente situado. Ele não pode ser desensinado do tempo no qual ele aparece e é criado. O que o Heidegger quer nos apontar com isso, né, é que todo o conhecimento que é gerado pelas ciências ônticas em gerais, ele desconhece o caráter de impermanência do ser que nós somos, da impermanência da história e da negatividade em geral. Ora, porque só pode dizer que essas práticas são recomendadas, né, porque se esquece que se pode nascer das mais diversas maneiras, dependendo das experiências das mães, dos pais, do local onde esse bebê vai nascer, dos objetos que estão dispostos para os profissionais da saúde se utilizarem, né? E isso tudo é, de certa forma, generalizado e visto como se tivesse uma maneira correta, precisa de como poder ser feito. Eu penso, então, eu queria ler uma parte que está, eu não marquei exatamente a página, né? Todo corpo é determinado pelo horizonte hermenêutico no interior do qual ele se encontra. Eu acho que essa é a questão, né? Ser um ser ontologicamente indeterminado, né? Ter como nossa base a negatividade, não impede que o mundo diga o que nós somos. Afinal, né, nós não, como nos apontou o Preciado, que nós estamos vendo, né, nós não somos homens ou mulheres à toa. Né? Isso é imposto pelo mundo quando nós estamos. Isso é uma imposição sobre o caráter negativo da existência. Né? Mas nós não podemos transcender a isso. Podemos nos tornar outras coisas, ter outros modos de ser. Bom, acho que eu divergi bastante. Mas é isso, gente. Sinta-se à vontade para me xingar e conversarmos uns com os outros. Nossa, eu li esse texto já tem uns dias, e quando o Guilherme começa, eu falei, hoje é um dia que eu vou ouvir. Eu já não lembro o que li, e mesmo se lembrasse, Heidegger é um senhor que eu falo pouco. Falou Heidegger, eu me calo. Não tenho muito a contribuir, por enquanto, não. Eu também acabei não conseguindo ler o texto, então também tá mais difícil para mim. Bom, eu acho interessante, então, né, conversarmos sobre o que vocês não entenderam. O que pode ser realmente o texto inteiro também, né? O que eu acho muito justo. Ler Heidegger é sempre um desafio, né? Eu demorei 4 anos da minha vida para eu pegar algum senso de pertencimento sobre o que eu estava lendo. Mas se tiverem dúvidas, se tiverem comentários, né? Se quiserem compartilhar angústias, né? Que Heidegger não faz muito sentido mesmo, você precisa ser uma pessoa muito abstrata para se aproximar dele, né? Que eu queria
ponderar algumas questões aqui, né? De fato, né, Yara, também fiz essa leitura meio, né, faz tempo, logo quando o nosso livro do Preciado, a gente estava definindo os textos que a gente ia escolher, lembra? Eu fiz essa leitura mais rápida também, e já fiquei assim com muito anticorpo, porque eu não conseguia passar muito de um parágrafo para o outro, porque já exigia uma base, né? Esaim, Seraí, né? Esses termos todos precisavam estar mais, né, o ser no mundo, enfim, essas questões todas tinham que ter uma base para poder fazer essas discussões, né? E também eu fico pensando nesse modelo desafiador que você fala aí, que ele radicaliza a compreensão, né, da noção da impessoabilidade, né? Queria voltar nesse ponto, ele radicaliza nessa situação. Aí eu fico pensando, isso não é a fenomenologia vista dessa forma, né, como um campo de estudo, né, mais filosófico do que psicológico, ela não está falando nesse caso, já que eu não estou tratando, eu estou negando a subjetividade, ou melhor, a intersubjetividade, porque ela faz parte desse mundo que diz já está pronto, né? Na verdade, ele é um produto de uma amálgama intersubjetiva entre indivíduos, entre entes, né? Eu fico pensando se esse modelo teórico, né, que discute como estudar um fenômeno, estudar uma experiência, largando, né, se desprendendo de tudo que você pré-definiu como próprio, como naturalizado, se isso é possível. Assim, do ponto de vista teórico, eu entendo que é um desafio filosófico pensar essa. E aí, meu desafio para você, Guilherme, para a gente aqui é assim, que fenômeno a gente poderia estudar ou avaliar, observar, o nome que a gente queira dar, e aí, especificamente da crítica que ele faz ao discurso científico, ou pelo menos esse autor faz do Heidegger frente ao discurso científico, né? Um exemplo que a gente pudesse ser mais palpável essa inteligibilidade, né, que ele quer tratar aqui. Eu acho que no modelo teórico, como desafio filosófico de estudo, é interessante, porque exige a gente se deslocar para esse campo da radicalidade, da impessoabilidade. Eu acho que isso é válido, mas eu fico pensando até como é que isso pode ser, de alguma forma, vou usar uma palavra horrível, mas é o que me vem aqui de pronto, que utilidade a gente consegue fazer disso para uma vida mais humana, mais solidária, menos machista, menos, enfim, tudo que a gente está vivendo hoje de mazelas desse modelo, né? Até o exemplo que você usou, né, a questão do pacto, né, da caderneta, já tem um projeto definido para esse indivíduo que nasce, né? Fazer isso, fazer aquilo, né? A experiência da episiotomia, por exemplo, que hoje já é negada. Mas se a gente não colocar isso do ponto de vista histórico, dado esse exemplo que você colocou, parece uma coisa assim meio leviana, né? Surgiu do nada a necessidade de fazer cristelé e fazer episiotomia. Isso foi tudo uma questão de mudança histórica, né? A mulher deixa de sair de uma posição ginecóide, né, de cócoras, as tribos indígenas, todas as mulheres parem cócoras, que é a pressão da gravidade, que é essa manobra que é feita que a gente chama hoje de violência obstétrica, né? Então, colocando nessa perspectiva, eu queria pensar num fenômeno que a gente pudesse descrever, ou que a gente pudesse avaliar a possibilidade de útil, né,
dessa teoria, ou dessa fenomenologia. Porque ela parece, a princípio, extremamente anárquica, né? Porque ela deixa a seu critério fazer essa análise, essa observação desvinculada dos prévios saberes, né? Que é a parte da sua experiência, da experiência vivida. E aí eu fico pensando, onde é que a gente pode, de alguma forma, se beneficiar com esse estudo, né? Outros filósofos, quando a gente vê e ouve e lê, né, a gente tem a gente consegue perceber um certo benefício dessa leitura, para a prática na psicologia, para a prática em qualquer área. Mas Heidegger, ao meu ver, até agora, ainda é um texto difícil, né? E que exige muita bagagem teórica e pressupostos teóricos que acho que a vida comum não dá conta, né? Essa é um pouco de frustração também. E aí, para terminar, né, esse segundo capítulo, que foi o que mais me chamou a atenção, né? Quando nascem os bebês, né, do problema do corpo originário ao seu sex appeal, né? No discurso científico. Eu li isso aqui umas 3 vezes para conseguir captar o que é que isso, para onde vem, para onde vai. Claro que isso aqui é uma síntese de um leitor da obra dele, né, fenomenológica, né? É um outro autor, né, Yara e César, não sei se estou me fazendo entender. Eu não estou criticando diretamente o Heidegger, que não tem nem é criticar, não tenho nada que até porque eu não li, né, seria tempo, mas eu fico pensando é isso que eu queria dividir com vocês de angústia, porque enfim, o que vocês pensam aí? Ou eu estou também divagando muito? Olha, eu participei, né, do grupo até um ponto, né, quando a gente estava estudando Terceiro Tempo, mas eu vou te dizer que esse Casanova é um dos especialistas em Heidegger, uma das autoridades de Heidegger no Brasil. Ele é da UFRJ, ou é da UERJ? Eu acho que é da UFRJ. Da UERJ. Da UERJ, e ele tem um instituto, que é o Instituto Dasein, né? Então, por isso que ele escreve quase igual Heidegger, para falar bem. Ele é um pouco mais brasileiro, vamos dizer assim, né? Ele tem mais didática para escrever. Mas, inclusive, as palestras dele também, eu já acompanhei em algumas, não é para qualquer um, não, né? Não é para qualquer um, não. Ele tenta, assim, explicar, não é um cara tão hermético, mas eu acho que é pelos próprios textos, né, serem tão herméticos assim, que a gente dá uns pulinhos para entender o que o Casanova está dizendo. Eu comecei Só para fazer um comentário, Yara. Eu comecei o curso de Ser e Tempo com ele lá do Instituto Dasein e faço das suas palavras as minhas, assim. Tem aula que eu entendo, tem aula que é mais difícil. Eu já vi Ser e Tempo dele, assim... chegou o nosso Salvador aí, ó. Eu já vi algumas falas dele, mas fiquei assim, 1, 2, 3. A mesma coisa, sabe? Para ver. E ele faz uma leitura aqui eu achei muito interessante. Eu li um outro livro também, Chaves de Leitura de Heidegger, mas também, inclusive o Casanova é um ator americano, e o Casanova faz a abertura, ele faz o prefácio desse livro. Mas Fernando chegou. Oi, dia corrido, tô aqui, cheguei. Ai. Eu acho que... Eu digo que... Primeiro, eu gostaria de dizer que o Casanova é meu supervisor clínico. Então, tem
várias coisas aí, né? Eu sou um casanoviano, infelizmente, ou bem, não sei. Eu acho que, né, que começar do começo, né, como o Magnus perguntou, né, o projeto heideggeriano é um projeto de fim da subjetividade. Ele quer acabar com qualquer instância que media a existência, né? Para ele, para Heidegger, o que existe é o tempo e o ser, né? E disso os seus desdobramentos, né? O que o Heidegger ele sempre faz para pular essas questões é dizer que não são questões que aparecem se você fazer uma metodologia fenomenológica. Fenomenologicamente, a consciência, a subjetividade, ela não tem consistência. Porque se nós pararmos para fazer isso, né, de onde vem a noção de consciência? De onde vem a noção de subjetividade? Porque o que o Heidegger faz no Ser e Tempo é o que expressa o ser é seus usos, é seus modos de ser, a forma como ele utiliza as coisas, né? Sendo a própria existência e o mundo. Para ele, então, dentro desse contexto, o subjetivo, a subjetividade não é necessário. Porque você pode simplesmente... Você não necessita dessa instância para falar das coisas. Ele explicita isso de uma forma muito linda no seminário de Zolikon. Utilizando a noção de ser junto a. Ser junto a é estar literalmente junto às coisas, né? Eu tenho que achar. Mas o que ele diz de uma maneira muito, muito simples, né? Porque eu não vou ler, porque são 3 páginas, um parágrafo. É o fato, ele dá o seguinte exemplo. Quando nós vamos para algum lugar, nós vamos para a representação ou nós vamos para o lugar de que nós queremos ir? Ora, se eu quiser ir para a representação mental subjetiva da minha lembrança do lugar, eu não preciso sair do lugar. Eu simplesmente vou. Eu lembro daquele lugar. Mas para ir de fato ao lugar, eu preciso estar junto a ele, eu preciso me expandir para ele e eu preciso ir até lá. Eu de fato vou às coisas. Para ele é isso que está em jogo. Não é necessário ter representação de algo para que algo exista. Porque de fato as coisas existem. Por isso que ele fala que não é necessário de falar de subjetividade. Por mais que eu ache muito justo falar de subjetividade. Porque nós vivemos em tempos completamente ralos. E é possível, de fato, subjetivizar as pessoas. Porque assim, não tem experiências concretas das coisas. O tempo é muito ralo para que as coisas se firmem. Né? E eu diria, então, né, um exemplo de uma aproximação, né, fenomenológica, novamente, né, o que o Heidegger diz, né, é necessário não lidar com tantas informações conforme nós temos hoje, né? O Husserl, ele faz no Filosofia como uma Ciência de Rigor, ele diz, né, eu espero que algum dia o que nós chamamos de método fenomenológico nós podemos chamar de atenção. Poder estar com as coisas conforme elas se mostram pra gente. Sabe? Exatamente nesse movimento de não pressupor que as coisas são algo só porque nós temos informações sobre isso. Sabe? É uma noção, por exemplo, de... Eu vou usar vocês no consultório trans. Vocês podem ter toda a bagagem necessária do mundo para entender essa situação. Mas nenhuma pessoa trans é igual a outra. Muitas coisas que vocês aprenderam podem sim aparecer, né, junto nesse encontro que você tem com elas. Mas você sempre tem que estar aberto para essas pessoas se mostrar diferente. Porque ela vai fugir desse modelo científico. Ela vai fugir dessas informações que vocês tiveram. Para mim, então, né, o método fenomenológico é se aproximar das coisas como elas são. E isso pode sim ter as informações, né? Você não vai suspender tudo, né, do mundo, né? O Gadamer
mesmo diz isso, né? Não se pode, não é possível suspender todos os preconceitos, e se fosse possível, não é recomendável. Porque se nós fôssemos suspender todos os preconceitos, nós não teríamos linguagem. Isso já é o mínimo. Linguagem é um preconceito. No sentido literal, um pré-conceito. Sim, ele é da decadência, ele é o impessoal. Se nós não tivermos isso, nós não comunicamos, sabe? Então não é recomendável suspender tudo. Eu sempre brinco, né? O que o Rousseau não nos deixou é dizer o que nós suspendemos. Ele fala que nós temos que fazer a suspensão. Mas o que nós temos que suspender? Não sei, te vira. Mas, assim, eu acho que o movimento fenomenológico, né? Ele pode ser, né? O de pôr a risco a ciência. De ver de fato se as coisas você mostram como a ciência diz que se mostra. Se ela fazem juízos às coisas. Né? Eu acho que o problema do Heidegger é exatamente o porquê ele é um bom autor. Porque o que o Heidegger faz é que ele foca demais nos problemas ontológicos. Né? Você não tem experiência ôntica no Heidegger, jamais. Né? Por isso eu acho muito justos livros como, por exemplo, o Vigiar e Punir, da Sociedade Disciplinar. O que o Foucault faz na sociedade disciplinar é explicitar onticamente o caráter da impessoalidade que nós temos no mundo, no nosso horizonte, que é a disciplina. Sabe? Isso está implícito em Heidegger, porque ele fala disso como ontologia, né? Que é a absorção pelo mundo, né? Mas ele não fala qual que é esse modo de absorção do mundo. Foucault dá conta disso onticamente que não Vigiar e Punir, na minha singela opinião. Apesar de ter outros desdobramentos. Acho que é isso, falei demais de novo. Acho que o Heidegger põe em risco a ciência cartesiana, né? Mas fenomenologia é ciência, né? Heidegger gostava muito do Hölderlin, que era um padre barra poeta. Ele tem um livro muito bom na Via Velha chamado Hino a Hölderlin. Me lembro muito bem que o Hölderlin disse, né? É onde que se encontra o perigo que jaz a salvação. É exatamente na possibilidade de se perder que você pode criar novos modos de ser. Por isso que o Heidegger ele tem tanto medo da ciência. Porque a ciência ela quer pressupor a verdade. Se você pressupõe a verdade, você não corre o risco de se perder. E se você não corre o risco de se perder, você cria uma existência estagnada. Isso tem a ver com o que eu estou estudando aqui, Salvação e Cura em Foucault, cuidado, né? E para isso, o supervisor aqui de Paris pediu para estudar o cuidado em Heidegger, né? Para ver a influência que o Heidegger teve para o Foucault, né? Foucault e Nietzsche. Não, Sim. Heidegger e Nietzsche, né? Sim. O cuidado como estrutura ontológica, né? O que é o ser? O que é o ser? O ser para o cuidado, né? A vida para o cuidado, né? Ou o cuidado para a vida. E isso tem consequências quando a gente pensa o cuidado cristão. Aí a gente vai pegar, aí os estudiosos do Heidegger vão buscar a fonte do Heidegger na Grécia Antiga, né? A questão da vida virtuosa. Heidegger é completamente cristão, gente. Heidegger era um protestante, eu acho que é sempre bom lembrar disso. Embora ele tenha secularizado a vida, né? Ele não remete a Deus, né? Mas ele pega essa questão da vida virtuosa e em contraponto à religião cristã, que tem algo que estou passando para vocês, relatando meus estudos da semana. Em contraponto ao que os cristãos falavam, que era
Pourrassa, P-O-U-R-A-S-A, que é o contrário do cuidado. Os cristãos primitivos, a partir de São Paulo, eles pregavam que o ser humano ele não tinha que cuidar das coisas ônticas, vamos assim dizer. Porque, como exercício de fé, ele tinha que se entregar a Deus e Deus iria suprir o homem, né? De todas as suas necessidades, né? Que uma pessoa muito cuidadosa é sinal de descrença, né? Completamente oposto aos preceitos da Grécia Antiga, né? Que é a constituição de uma vida virtuosa, a vida como aprendizado, como erro e acerto, o modelo do cidadão para a comunidade democrática, né? Modelo de vida virtuosa, né? E dentro dessa tensão surge o Heidegger, que vai se banhar O Heidegger deu cursos de cuidado cristão, de cuidados na Grécia, entendeu? Foram cursos para ele escrever o Ser e Tempo, ele teve outros cursos, não foi numa sentada, entendeu? E aí a saída do Heidegger foi secularizar o cuidado, né? Não se remete a Deus, mas o ser humano, o cuidado é a estrutura ontológica do ser, né? Ele vai resolver a questão do ser a partir do cuidado. Um ser voltado para o cuidado, um cuidado para a vida. Isso rompe com uma certa tradição cristã primitiva, faz alguma ponte com a Grécia Antiga, e ao mesmo tempo não é uma filosofia voltada para o transcendental, né, para Deus, né? E o cristão primitivo ele é atravessado por uma inquietação, temporal, quando o Cristo vai voltar para a sua salvação. Ele desloca de um cuidado cotidiano para a questão de uma inquietude temporal. Quando acontecerá o retorno do Cristo? É uma inquietude que não tem infinita, né? Incerta. Por isso que às vezes é difícil conversar com um cristão ortodoxo, gente, porque ele está com outra. A gente vai com a psicologia, com a psiquiatria, com a endocrinologia, falar de cuidado, diz, não, tu entregue a Deus. Eu entregue a Deus, é Deus. Eu acho que isso tem a ver com a questão da escatologia, né? É possível escapar dessa vida, sabe? Sim. Por isso que essa vida se pode ser entregue a Deus, né? Uma vez Por isso a salvação como essa linha de fuga de uma incerteza, né? Angustiante. Há milênios os cristãos se entregam para uma fé baseada num descuido da vida. Porque Deus vai suprir. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? E aí quando as pessoas se cuidam, eu estou falando de contemporaneidade, quando eu estou olhando para o mar e estou falando, não, existe um cuidado no ambulatório trans, existe uma reflexão, um cuidado ôntico na construção de uma reinvenção do ser. É claro que o cristão ortodoxo vai achar que isso é contra Deus, né? Como psicoentrega, né? Eu acho que não precisa nem ser ortodoxo, viu? De uma forma, o que você está trazendo, Fernando, é muito interessante, porque eu estou aqui num espaço mineiro em que as rezas e que Deus cuida, Deus provê, né? Então, é muito iluminador isso que você traz. Então, a gente não precisa cuidar, porque Deus cuida, né? Então, a minha relação com o outro é de rezar para que esse Deus cuide. Né? Eu vou fazer promessa para você cumprir ou para mim cumprir, mas é Deus que cuida. Isso aí é bem legal, né? Bem interessante.
é bem nietzschiano, né? É a questão da sombra de Deus, né? Exatamente porque Deus morreu, que você procura ele para todo e qualquer lado, né? Qualquer coisa é sinal de... É a construção da certeza última. Repito, o nome que se dá a isso é parousia, que é essa escatologia de entregar o cuidado de si para Deus, à espera da ressurreição de Cristo, né? Quando Cristo vai voltar. Então, o cuidado do indivíduo é se preservar, né? Preservar seus valores, sua moralidade, é ser merecedor da volta do Cristo, porque o Cristo está há 2000 anos, né? Está na iminência de voltar, né, gente? Né? Faz 2000 anos que, né? Milênios de gerações de humanidade que ficam esvaziando o cuidado de si, que é o cuidado de si é um termo grego, né? Toda essa sese na constituição de uma vida temperante, virtuosa, movida pelo autocontrole. O nome que se dá a isso é epimeleia eto, é o termo grego. Procure epimeleia. Entre a epimeleia, eto, que quer dizer cuidado de si, né? César, só lembrando, daqui a pouco a gente vai começar a escuta humanizada, tá? Tá sabendo, né? Estamos esperando a lista dos 23 atendimentos. Tá? Seja bem-vindo. Tá bom. Beleza, tô lá no grupo acompanhando. Quando chegar a lista, a gente começa. Tá bom. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Então, entre a epimeleia eto e a parousia, né? Eu fico... Fernando, aproveitando aí sua experiência em Heidegger e do Guilherme, eu estava colocando questões mais simples do ponto de vista da utilidade, né? Quase que afrontando a filosofia, o que é que a gente poderia aprender, né? Nesse pensamento filosófico, e aí questionando algumas coisas que faz sentido, né? Por exemplo, e quando que parece que, pelo que o Casanova já é uma leitura melhor, né, Yara e Guilherme? Eu acho que eu não vou ter condições de ler sem tempo, porque já é difícil para mim assim, estou dividindo com vocês isso. Aí eu fico pensando assim, nessas estruturas do pensamento heideggeriano, que assim radicaliza ou desconsidera as experiências ontológicas, né? Você falou até, Guilherme, eu anotei aqui, ônticas, né? E aí eu perguntei, será que ele conhece algum poeta? Já conheceu, né? Porque não existe uma ontologia mais bem, na minha cabeça, mais bem formulada e estruturada do que a própria poesia. Então, negar a experiência ontológica, para mim, é negar que pode estar sendo julgado aqui como uma experiência subjetiva, né? Mas quando eu vejo ontológica, é relacional do indivíduo com o seu conjunto de experiências, né? E eu fico pensando muito fortemente nessa questão, né? Se o mundo é só o mundo que diz como os fenômenos são, né? Ou seja, não existe nenhum caminho do indivíduo para o mundo, mas sim o mundo estabelece esses referenciais, né? E se não existe também a experiência ontológica, eu fico preocupado e pensando como é que a gente pensa, né, Fernanda, para você? Como é que a gente pensa a sexualidade humana, por exemplo? Não, mas assim... Se você aborta o indivíduo desse contexto, né, com desejo primário, né, o desejo genuíno, a experiência
autoerótica, por exemplo, ou até homo e heteroerótica, né? Ou pan-erótica. Como é que isso fica? Na minha cabeça, eu vejo que a teoria é bonita, mas eu não consigo estruturar ainda num modelo Sim. que seja viável, né? Eu entendo a crítica à ciência cartesiana, quando ela se acaba no determinismo XY, eu concordo, eu entendo que isso é uma crítica importante, mas a ciência tem sido questionada, mas os instrumentos que a ciência ela vai se dando, né, experimentando, nos possibilitou avanços e grandes retrocessos, inclusive. Né? A gente não foi à Lua e está indo a Marte porque a gente ficou esperando a manga cair e comeu a banana que brotou no ambiente neandertalês, né? Então, assim, a ciência ela teve um processo radicalmente importante, né, para o crescimento civilizatório, ainda que a gente questione os desdobramentos infelizes enfim, todos esses processos da ciência. Então, eu estou questionando agora para a gente pensar assim, estou numa crise assim, leio ou não leio Ser e Tempo? Isso vai me facilitar ser uma pessoa melhor? É isso a minha prática, a minha pergunta em resumo é isso. Porque eu acho que para compreender a sexualidade humana, se eu destruir as experiências ônticas, eu destruo a possibilidade do indivíduo até ser ouvido, porque eu vou dizer assim, o que você está falando aí? Você é o produto do que você viveu lá na Baixada Santista, sabe? Assim, o mundo que você viveu é que determinou os seus desejos, as suas práticas, o seu porvir, enfim. Então, reencarne de novo, porque você não... É impossível se depender disso. Não sei se eu fui muito radical para poder explicar a minha angústia agora. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Eu entendo. Eu acho que o que entra em questão, né, é que dentro da ontologia heideggeriana, né, nós somos o nosso mundo. Não tem essa divisão entre o que nós somos e o que o mundo é. Por isso que o Heidegger ele quer ser radical, ele quer acabar com a experiência de subjetividade, né? Porque ele quer, de fato, unir as coisas. Porque eu não tenho possibilidade de ter experiências que não sejam nesse mundo. Não tem possibilidade de ter experiências que não sejam nesse mundo, não faz sentido eu criar duas instâncias separadas. Por isso que é dar azar, ser aí, ser no mundo. Porque você está junto desse mundo, né? O que o Heidegger aponta, né? Começando pelo que você diz, né? É o caráter da absorção, né? Inicialmente, o mundo me diz como eu tenho que ser e como eu devo me comportar. Ele quer dizer isso na menor possível de possibilidades, né? Nós exploramos isso com o corpo dos bebês, né? Há rituais de nascimentos diferentes, dependendo do tempo e do espaço que você existe. A questão, né, que quando se fala mundo, se eu sou o meu mundo, isso quer dizer que você é o seu mundo, a Yara é o mundo dela, o Fernando é o mundo dela, todos nós partimos da construção desse mundo, sabe? E é isso que implica essa questão por exemplo, da sexualidade, né? A questão da sexualidade ela só surge porque nós estamos num mundo em que a sexualidade é uma questão. Mas o que isso quer dizer? Se o ser humano ele é existencialmente negatividade, então nós não temos sexualidade primária, nós não temos sexo primário, nós não temos uma biologia que me diz se eu vou ser homem, se eu vou ser mulher, mas o mundo diz que se você nasce com pênis, você vai ser homem. E você tem que ser criado por mulher. Mas não se tem. Não é assim.
E nós temos que lidar com esse conflito. Por isso que existe a questão da heteronormatividade. Se de fato fosse normal ser hétero, não teria questão. Todos nós seríamos héteros e esse é o caminho da vida. Sabe? Ninguém questionaria isso. Né? A questão, né, de quando nós temos, né, de sexualidade ditas divergentes, é que toda sexualidade é divergente. Porque nós não tem sexualidade original. Né? E assim nós temos que lidar com isso em todo momento. Quando você aponta para o fato, né? Nossa novamente, porque o mundo te fez assim, né? O que o Heidegger aponta é diretamente o que nós não tocamos aqui, que é a possibilidade do próprio. Eu retomar a minha existência como se eu fosse minha e eu fazer uma decisão a partir desse ponto, né? E é uma decisão no mundo que vai ter consequências, que, por exemplo, uma pessoa trans, se ela quer se admitir trans, ela pode ser perseguida dentro desse mundo que é transfóbico, e ela vai ter que lidar com isso, que é o cuidado de si. Eu sou responsável pela minha existência. Eu não posso, apesar de nós queremos e nós fazermos isso o tempo todo, que é dar minha responsabilidade para o outro. Você que diz o que eu tenho que fazer. Mas eu preciso deixar que você me diga o que eu estou fazendo, né, sabe? É uma transferência de responsabilidade que, no final, é minha responsabilidade mesmo. Eu acho que a questão do Heidegger, realmente, o Heidegger ele não toca muito em questões ônticas, porque o que ele quer fazer é uma ontologia do ser. Por isso que nós temos vários outros autores que desdobram isso em questões ônticas, né? Semana que vem, daqui a 2 semanas, né? Nós vamos ver o Sociedade do Cansaço. A Sociedade do Cansaço, né, é uma leitura ôntica da questão da técnica, né, que é o ser que é conjuntural a todo instante. Nós não temos como propriamente ser, então nós estamos sempre cansados, porque nós estamos sempre que reinventando, nós estamos sempre tendo que reinventar o que nós vamos ser. O que ele faz antigamente é falando que nós estamos esgotados pela necessidade de trabalho. Essa parte já é bem mais clara para mim. Eu acho muito justo. O Heidegger não quer facilitar nada para a vida de ninguém. O que o Heidegger quer fazer é te botar para pensar mesmo e a sofrer. Ele quer, a questão da filosofia é que ela não quer trabalhar com os conceitos que estão vigentes, né? Uma boa filosofia, ela recontextualiza as questões. O que o Heidegger faz, isso ele tem para jogar fora todas as questões e voltar para a questão que ele acha que é verdadeira, né? Por isso que é muito difícil ler Heidegger, né? Na minha opinião, e sempre vai ser. Se você achar que está lendo Heidegger fácil, por favor, volte um pouco. Mas, assim, se você diz, né, assim, ser mundo, né? Eu acho que, assim, se você perguntou, né, se ser tempo vai te fazer uma pessoa melhor, eu diria o que eu sempre digo quando nós estávamos conversando sobre o impróprio e o próprio. Se você quer ler Ser Tempo, você tinha que ter um aviso. Suspenda aqui todos os seus juízos de valores. Não julgue. Não acha que o impróprio é ruim e o próprio é bom. Não é assim, né? Porque se a pessoa fosse completamente própria, ela não falaria. Nós não teríamos linguagem para conversarmos, né? E o impróprio, que é a absorção, é o que nos permite viver. Ora, imagina se um bebê não fosse levado ao seio. Ele morreria. Sabe? É isso que o Heidegger quer apontar. Você poderia não levar o bebê ao seio, você poderia deixar ele morrer. Posso compartilhar também? Por favor. Magnus, é o seguinte. Vamos só para agradecer o Guilherme. Foi brilhante aí a argumentação do Guilherme. Fantástico. Obrigado, Guilherme. O Guilherme, ele é radiante, né? Continue assim cada vez mais. Mas assim, vamos quartejar por etapas o nosso fenômeno aí.
Primeiro, assim, vamos colocar os núcleos de crítica da fenomenologia de vários autores fenomenólogos, né? O Heidegger, o Merleau-Ponty, o Russell, né? Que é a noção de um sujeito cartesiano, que é a visão unitária do sujeito, que você cartesianamente vai dividir o indivíduo em partes, em unidades, até você, focando cada unidade, você vai ter a visão do todo do conjunto na perspectiva cartesiana, ou uma visão de causalidade linear entre causa e efeito, tá? Ou associacionismo de que do ponto A você vai para o B, depois você vai para o C. Todas essas visões lineares, causais, unitárias, não dão conta da presença do ser no mundo, tá? Isso não quer dizer que a ciência não tenha nos levado e não vai nos levar à transformação até da nossa própria ontologia. Já isolaram a proteína do envelhecimento, entendeu? Daqui a pouco a gente vai viver 150 anos, ou a gente ou as outras gerações. Isso muda a relação de angústia do ser no mundo, entendeu? Certo? Só que isso, eu acho que o grande ideal de da ciência das ciências, que é o que o Russell se propunha, né? Ele dizia que a ciência cartesiana não é uma ciência categorial, que não é a ciência das ciências. Entendeu? Ela reduz tudo a objetos. Isso não é a vida. O Russell, ele era um físico matemático, queria fazer a ciência das ciências. Imagina um dia que o cientista conseguir descrever a experiência vivida num laboratório, ou em qualquer lugar que seja. Você entendeu? Você aí no seu laboratório, você vai descrever a presença do ser no mundo. Entendeu? Suplantando, através de uma metodologia, de uma abordagem, de uma experiência que não é unitária, que não é reduzir o ser a unidades. Então, não quer dizer... A fenomenologia busca ser a ciência das ciências. Ainda não tem instrumental para uma ciência fenomenológica, com rigor fenomenológico. Tá? Então, assim, isso é para a gente como cientista. Tá? A outra questão, a gente estudou no volume 1 do Heidegger a relação entre o ôntico e o ontológico. Né? Um não existe sem o outro. A gente não é uma clareira interrogativa aqui que eu estou fazendo na vida. Eu estou aqui sentado, tem um copo, tem uma garrafa d'água aqui do lado, eu estou diante da câmera, eu acabei de chegar da rua, estava comendo uma pizza, passei o dia inteiro fazendo um mundo de coisa. O ôntico e o ontológico se interconstituem. Isso a gente leu no Heidegger, no Ser Tempo, volume 1. Entendeu? Então não tem essa separação, não tem um que vai reduzir um ao outro, porque ambos estão, né, fazem parte do campo de presença. Tá? E o conceito do Heidegger é o ser com. O ser com os outros no mundo. Por isso que existe a questão que outros autores, não exatamente o Heidegger, mas pelo menos até agora, agora a gente vai ler o volume 2. Eu fiz o fichamento, mas eu ainda não estudei coletivamente, que é a questão da intersubjetividade. A intersubjetividade não é nessa sala 5, 6 pessoas se encontrando. A intersubjetividade é um campo de presença. Entendeu? No qual esse campo de presença, no qual o existencial e o sexual se estimulam mutuamente. Não, aí entra um outro tema que, né, o Magnus está nos trazendo a necessidade da gente estudar a fenomenologia da percepção, do Merleau-Ponty, que ele pega todos esses temas assim, um por um. Né? Lição, se você quiser antecipar, na ordem a gente vai estudar Ser Tempo 2, eu acho fundamental a gente estudar Hannah Arendt, que a gente já combinou, mas pôr fenomenologia na reta aí, porque está todo mundo precisando. Mas, Magnus, questão para a gente que trabalha sexualidade, tem um capítulo de fenomenologia da percepção, tem 2 capítulos que eu acho importante você ler. Um é primeiro, brincar no fenomenologia da percepção, porque a primeira parte é toda desconstruindo a objetividade cartesiana, e depois ele começa a abrir temas mais filosóficos. O eu e o outrem tem um capítulo que é o ser e o outrem, o eu e o outrem, e tem um capítulo que é existência e sexualidade, mostrando que são 2 dimensões que uma se reforça mutuamente à outra. E ainda tem o capítulo, o eu e o outrem fala da intersubjetividade,
Ninguém é uma ilha. Entendeu? É um campo. Só que eu e você, Marcos, nós somos dois seres unitários que estão se encontrando. A gente é um campo de presença no mundo. Entendeu? Então, o desafio do cientista rigoroso, fenomenológico, é conseguir incorporar isso na dimensão, inclusive, das pesquisas. Eu tenho um amigo meu que é anatomista. Falei isso para ele, pô. Ele tem a visão toda assim da firula, da firula, da fibra, não sei da onde, etc. Como você vai fazer uma redução transcendental, sair da firula da fibra e colocar isso num campo de presença? Entendeu? O dia que um cientista fizer isso, ele incorporou a vida. Entendeu? Esse é o desafio, mas a gente é estudado no unitarismo, nessa coisa atômica do molecular, né? Entendeu? Então, assim, não, o ôntico, não é que ele está querendo não, eu tenho um corpo, eu tenho uma presença, o ôntico e o ontológico se constituem mutuamente. Ninguém consegue, ninguém é um fluido interrogativo do que eu estou fazendo no mundo. Estou pagando minhas contas, sabe? Eu estou escovando os dentes, eu vou no banheiro daqui a pouco, entendeu? Eu tomo banho, entendeu? Às vezes a gente tem os maiores insights que a gente tem na vida tomando banho, entendeu? Sabe? Então, por isso é ler o Heidegger. E ler o Heidegger em grupo, porque eu já li os dois, eu já li várias coisas do Heidegger, mas quando a gente entra num coletivo, na intersubjetividade, é que aí o Heidegger entra num campo de experiência, entendeu? Agora sim, a gente, quando eu faço, como o Guilherme falou, né? A gente desde a infância a gente é formatado no cartesianismo, né? O senso comum é cartesiano, né? As pessoas isolam seus sentidos. Todo mundo acha que vê com os olhos, tem o paladar com a boca e que escuta com o ouvido, entendeu? O senso comum e a ciência cartesiana são os dois núcleos de unitarismo, entendeu? E às vezes as pessoas que são importantes na vida da gente, um relacionamento importante da sua vida, é a pessoa que te deslocou desse unitarismo e te abriu um campo de presença. Entendeu? E aí te deu uma outra dimensão do ser no tempo. Entendeu? As grandes amizades, os grandes relacionamentos, né? As pessoas que ligaram uma chavinha aí, seja em que nível for, as pessoas que deram uma presença fenomênica, inominável. É o espaço do inominado, entendeu? Eu diria, né? Eu diria assim, né? Eu quero pegar exatamente. Desculpa te interromper, Fernando, mas eu queria pegar exatamente esse momento, né? Husserl estava certo quando ele disse que queria que fenomenologia fosse atenção. Porque é exatamente isso que o Fernando disse. Você precisa se manter junto com aquilo que acontece com seus amigos, né? Que pode te tirar do ritmo de absorção e te mostrar outra coisa. Mas nós podemos fazer isso com tudo. É só prestarmos atenção e não pressupormos que nós sabemos tudo sobre aquilo que está aparecendo. Deixar que aquilo surpreenda a gente, sabe? Abrir a possibilidade de mudanças, sabe? Eu acho que para mim é isso a fenomenologia, né? O se manter perto das coisas, né? E ver o que aquilo diz. E compondo com a tua fala, Guilherme, agora esse ser aí, essa abertura, que demanda atenção, é um espanto, é um nada, é uma náusea, é uma fonte de angústia, é um nada. É um lançamento, assim. Entendeu? Eu estou aqui na França, estou vivendo. Quem acompanha no Instagram sabe o quanto é maravilhoso, mas não sabe tanto de angústia que é. Entendeu? É um nada, o que vai ser? Entendeu? E aí vem o ser categorial, que tem explicação para tudo, aí perde isso. Entendeu? Como diz uma amiga minha, é muito interessante ver que as pessoas adultas não se tornam velhos, eles se tornam crentes. Eles passam a procurar a resposta última da vida. Porque aí eles não se abrem para mais nada e eles têm uma resposta para o sofrimento de final de idade deles.
sabe? Eu acho que isso tem muito a ver. E Magnus, você que tá querendo assim, dar uma ideia mais ôntica para o pensamento do Heidegger, eu recomendo bastante esse livro, que é o Identidade de Gênero, Performatividade, Seraí e Superversão, do Alexandre. É um livro muito ótimo, que ele faz exatamente esse caminho, né, que eu tentei falar com você, né? Ele quer explicitar a ontologia da identidade de gênero, né? Para mim é um livro maravilhoso. Escreve aqui no chat, por favor. Eu já coloquei o link. Coisou? Desculpa. Tá ótimo. Obrigado, Guilherme. Nossa, eu já estou aqui com o dever de casa para minhas férias, né? Eu achando que eu ia fazer umas férias completamente no nada, como disse Fernando, ou para possibilitar espantos, né? Agora eu vou ter que cartesianamente me doutrinar a ler esses 2 capítulos aqui, né? Magnus, tem um capítulo no Fenomenologia que é sobre o amor, cara. Sabe, Nossa. o Merleau-Ponty diz que o que é o amor? É um exercício de violência, né? Porque tem 2 seres no mundo que estão no seu fluxo, aí eles se esbarram, né? E aí um vai deslocar o outro do seu eixo, entendeu? Para criar uma outra combinação, entendeu? E que o amor é um exercício de violência. Depois que eu vou te passar, o que você está falando, tem um artigo que eu publiquei agora sobre cuidado e solidariedade. Eu tenho um artigo que fala sobre a questão dos afetos em Merleau-Ponty, também vou te passar. Gente, eu vou precisar sair, que eu tenho que preparar, que hoje é a minha madrugada dos cuidados integrativos, da meia-noite às 4h. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Que bom que eu entrei, mesmo atrasado. Vocês não sabem quando vocês são importantes aqui nessa solitude francesa. E você sabe que você é importante e necessário aqui, tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.